Só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Dalai Lama, né? Bom demais. E aí eu te pergunto, e agora no hoje? Você anda procrastinando? Se quiser a sua resposta, fica comigo aqui nesse vídeo, tá bom? E aí eu te pergunto, mas afinal, o que é procrastinação? Procrastinação é o ato de retardar uma ação, de deixar para depois, de protelar, sabe? Falta de vontade de fazer algo definido. Por incrível que pareça, né, esse ato de procrastinar, ele está presente em mais pessoas do que nós imaginamos. Aliás, todos nós temos momentos de procrastinação, não é verdade? O mais interessante é perceber que o ato de procrastinar, ele está intrinsecamente ligado às nossas crenças limitantes, que a gente já falou isso aqui no canal. Por exemplo, se eu tenho a crença de que eu não sou bom o bastante, quando eu tenho que cumprir uma determinada tarefa, eu vou arrumando desculpas, sabe? Ou eu coloco a minha atenção em outras coisas, como uma forma de me proteger daquela situação. O meu pensamento fica mais ou menos assim, né? Como eu vou conseguir se eu não sou bom o bastante? Eu vou fazer isso, fazer aquilo primeiro, depois eu faço essa tarefa. E aí a gente acaba deixando para lá, né? E os meus sentimentos muitas vezes não ficam claros, sabe? A ponto de eu perceber que eu estou agindo assim comigo mesmo. Sabe por quê? Porque eu estou em concordância com aquilo que eu trago nas minhas crenças. E mais uma vez, lá vou eu caminhando e achando que tá tudo bem, né? Pois eu tô caminhando conforme eu acredito, né? No caso, eu não sou bom o suficiente, não é assim? Então, o que vai acontecer? Eu vou agindo de forma que eu preservo aquilo que eu acredito. Então, sem perceber, eu protejo a minha crença, né? Afinal, é nisso que eu acredito, né? Bom, é uma forma da gente proteger a nós mesmos, sabe? A gente se protege. E eu acabo deixando com isso de realizar o que precisa ser feito. Então, quer ver alguns exemplos, né, de pensamentos e sentimentos que levam a gente a procrastinar, podem nos levar, né? Então, por exemplo, eu digo assim, eu não posso errar, eu não posso falhar. Quer ver um outro? E se der errado? Eu não posso estragar isso tudo, né? Então, na verdade, o sentimento e o pensamento da incerteza em relação ao resultado positivo acaba impedindo a nossa ação e nós ficamos estagnados, arrumando 1000 desculpas justificativas para não fazermos o que determinamos para nós mesmos. Muitas vezes não nos damos nem a possibilidade de tentar. E aí o que nos resta? Procrastinar. Fazer qualquer outra coisa urgente, mas que não é relevante em relação àquilo que se pretende alcançar. Alguns têm a sensação de que tudo sempre está inacabado, sabe? Nunca estão realizando o suficiente, pois para alcançar o objetivo eles precisam de tudo muito perfeito, né? Claro que a gente precisa fazer o máximo, lógico, a gente tem que se empenhar, a gente tem que dedicar o nosso tempo, o nosso conhecimento, o nosso talento, a nossa força de vontade para que tudo sempre fique o melhor possível. O que eu estou me referindo aqui é ao olhar de que nunca está pronto, né? Então, esses pensamentos, eles que vão aparecendo, embora eles aparentemente sejam positivos, né, e alavancadores até, mas eles podem trazer resultados diferentes do que a gente espera. Do tipo, né, lá vamos nós, tudo precisa estar perfeito. É preciso estar certo. E mais uma vez, por achar que a perfeição, né, tá acima de tudo, na verdade, né, e não se dá conta e nem a possibilidade de errar, de ser criticado, de aprender com as críticas, é mais fácil, deixa tudo como tá.
sabe? Deixa tudo parado. Então, continua assim, né? Eu de um lado e o meu objetivo do outro, bem distante de mim, porque cada passo que eu preciso dar precisa ser de excelência. Então, nesse sentido, o que parece um grande empenho em demasia torna-se um adiamento para o cumprimento do seu objetivo, sabe? Isso é um pequeno lembrete que eu acho bacana, né? Um dia, quem sabe, a gente chega à perfeição. Mas para que esse dia chegue, a gente precisa caminhar passo a passo, sabe? Para essa conquista. E se não chegar, tá tudo bem. O importante é a gente tentar, não parar nunca. Tudo bem? Então, ao mesmo tempo, assim como para uns, como a gente viu, precisa estar tudo perfeito, né? Antes, outros precisam ter certeza de que tudo terá que dar certo depois, mesmo sem ter agido, sabe? Então surgem outros tipos de pensamento. Como eu vou saber o resultado antes de eu começar? O que eu vou ter que fazer depois que eu me comprometer com isso? Preciso saber mais antes de tomar a minha decisão. Né? Já viram por aí vários tipos de pensamento desses, né? Então, sendo assim, existe um sentimento que impede a ação em função da incerteza do futuro, né? Dos resultados que poderão ser obtidos, que é a insegurança, na verdade, né? É muito mais vantajoso eu continuar do jeito que eu tô, porque pelo menos assim eu sei como lidar com a situação, né? E isso leva a gente a adiar, ou seja, procrastinar. Existem várias maneiras que podem ajudar você em relação à procrastinação. Mas lembre-se, seus pensamentos e sentimentos precisam estar acompanhando esse processo. Aliás, é preciso que eles sejam focados em primeiro lugar, ok? Então vamos fazer um pequeno exercício, né? Tá aí agora as suas 3 dicas essenciais, que serão exercícios e a partir delas, elas vão ser o máximo para você. Vamos lá? Quer tentar? Vem comigo. Então vamos lá. Você vai responder, mas anota, sabe? No teu celular, no papel, onde você quiser. Anota as tuas respostas. Quais as situações que você vem adiando por muito tempo? Mas responde assim, objetivamente e especificamente. Pode ser qualquer coisa, desde uma tarefa que você ainda não concluiu até o adiamento de uma conversa com alguém que você precisa ter. Anota. Segunda, lê as tuas respostas em voz alta. Tome consciência de que você não está fazendo isso, mas não se julgue e não se critique, apenas reflita sobre elas. Tudo bem? Terceiro, pergunte a si mesmo com muita delicadeza para cada uma das suas respostas. O que você quer dizer para mim? O que está por trás do adiamento dessa situação? O que eu estou adiando de verdade? E anota. Observa suas respostas novamente, sem se criticar, sem julgar. Receba essas informações e agradeça por elas. Que bom que elas surgiram. E agora você escolhe uma das situações e escreva por onde começar. Na verdade, é hora de agir, né? Porque cada uma das suas respostas existe uma ação correspondente, mas escolhe uma. Assim você vai estar entrando num novo ciclo de pensamento, de sentimento e ação. E olha, se presenteia, sabe? Cada ação que você conseguir fazer, né? Porque assim, é sinal de que você está começando a mudar e a caminhar rumo aos seus objetivos, sabe? E principalmente, agradeça por isso. Se você quiser depois voltar nesse vídeo, ver as perguntas, fique à vontade. Elas são suas, para você responder e você recomeçar. Tudo bem, Maria? Então, como sempre, trago uma história, né? Essa história real. A história do Jota. Então, né? Essa história está no meu livro. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Agora o que eu faço com o bicho? O link está aqui na descrição. Jota tinha 45 anos e vivia com a sua esposa e um filho de 10 anos.
Ele era bancário, trabalhava naquela instituição desde jovem. Embora fosse um bom funcionário, pontual, assíduo e não tivesse problemas de relacionamento, olha, muito perfeito, né? Durante todo esse tempo ele tinha um forte desejo de ser promovido. E mesmo com tudo isso, isso nunca acontecia. E das poucas oportunidades que ele teve, ele nunca conseguiu alcançar a vaga que ele queria. Isso trazia nele uma frustração, sabe? Que ele só conseguia colocar para sua esposa. Numa dessas situações que acontecem inesperadamente, que a vida traz, né? O seu chefe foi substituído e trouxe a notícia de que algumas promoções estavam ali diante deles. Mas o que eles tinham que fazer era um prazo de 6 meses para poder avaliar quem iria. Bom, durante esse período, alguns funcionários, né, os futuros candidatos à vaga, passariam por um treinamento. E Jota estava dentro, foi escolhido para participar desse treinamento. E só por isso seu coração se encheu de esperança, né? Porque aos 45 anos conseguir uma promoção na empresa que ele sempre trabalhou era tudo que ele queria. Mas o que o Jota e provavelmente os outros participantes não esperavam é que o treinamento não era baseado nas atividades específicas das rotinas diárias do trabalho, mas sim em autoconhecimento. Jota participou dos vários encontros, que foram divididos em módulos, né? Inicialmente semanais e nos 2 primeiros meses, né? E depois quinzenais no 3º e 4º mês e uma vez no mês no 5º e no 6º mês, fazendo um total de 10 encontros. Bom, num desses encontros foi abordado o assunto sobre as crenças limitantes e como elas poderiam gerar a procrastinação, que é mais ou menos o que a gente já falou por aqui hoje, né? Pelo menos um pouquinho. E também ações de autossabotagem, né? Bom, explicando melhor, como uma pessoa cria situações com base nas suas crenças limitantes e produz, né, comportamentos que impedem o seu desenvolvimento e a realização dos seus projetos. Né? Afinal, embora essas ações, né, não auxiliem o seu progresso, mas elas estão perfeitamente de acordo com a verdade que a pessoa tem dentro dela, como a gente viu aqui. E aí, foi nessa hora que o Jota sentiu, tipo assim, sabe, aquele, não acredito, que é isso, né? Aquele frio na espinha, e ele lembrou de quando ele era criança, que ele sempre foi muito criticado pelos pais. Na verdade, seus pais estavam tentando fazer o melhor que podiam, né? E com certeza fizeram. Mas, pois foi assim que eles aprenderam, sabe? E era isso que eles sabiam dar. Então, isso gerou um sentimento em que tudo que ele fazia, por mais que ele fizesse, não era o suficiente, pois ele não se sentia bom o bastante. E conforme Jota foi ouvindo o palestrante, ele percebeu que esse sentimento estava impregnado nele, sabe? Que ele não se achava merecedor de uma promoção. E por isso ele fazia sempre o mínimo para que pudesse manter o emprego. Ele era eficiente ali, sabe? Média da média, para não passar, é mais ou menos isso, né? E aí ele descobriu também como ele adiava as tarefas. Ele fazia, mas adiava. Já levou trabalho para casa, sem a mínima necessidade, pois não conseguiu fazer no local, né? Então, como as suas sugestões eram sempre para postergar, né? Deixar para depois a realização daquela tarefa, e aí sobrava aquele pedacinho de tempo, né, para cumprir. E é claro que o resultado não era da melhor qualidade, né? Apenas o suficiente para garantir o seu emprego. E aí ele falou assim, como eu não enxerguei isso? Como eu não percebi? Porque a gente não percebe mesmo, sabe? É um negócio de doido. E a partir daí, trabalhando essas crenças limitantes, com foco nessa procrastinação, ele passou a se conhecer mais, a ficar mais atento, e essa situação que ele se determinou a melhorar, sabe? Ele colocou para ele. Então, Jota conversou com a sua esposa, né? Foi lá na casa e tal, e ele contou para ela desse comportamento sabotador, porque não acontecia só no seu trabalho, sabe?
acontecia dentro de casa também. E aí foi aquela conversinha boa, né, com a esposa, sem briga, sem conflito, sem nada, mas clara, sabe? Mas o que aconteceu? Ele conseguiu mudar, ele conseguiu fazer diferente, ele ganhou um acompanhamento também, sabe? Para ir melhorando, e os seus resultados foram diferentes. Então, Jota foi um dos escolhidos para ocupar uma das vagas, né? Olha, essa notícia foi muito legal. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi. E assim, isso também pode estar acontecendo com você. Isso também, às vezes as pessoas perguntam, né? Poxa, você está falando isso e você? Pô, eu também. Eu também faço a minha parte, eu tento melhorar a minha parte. Afinal, como eu digo, o mundo se move para a gente aprender, né? Então, lembrando, como sempre, né, que conectar-se com a sua espiritualidade pode ajudar você a encontrar um propósito maior nas suas ações, sabe? Ao entender, né, como as suas tarefas, as suas responsabilidades, elas se alinham aos seus valores e objetivos de vida, você pode encontrar um sentido mais profundo naquilo que você faz, sabe? O que pode motivá-lo a agir e evitar a procrastinação, né? Na verdade, a espiritualidade nos ajuda a desenvolver uma, digamos assim, uma mente mais consciente, sabe? E isso significa o quê? Estar presente, ciente, sabe? Das suas ações, no momento, daquilo ali que você está fazendo, e que isso impede com que você se distraia, com que você adie as tarefas. Sair do foco não é fácil não, né? Mas dá para fazer. Então, gente, é isso por hoje. Eu deixei aqui embaixo o link do livro Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come. E agora o que eu faço com o bicho? E lá a gente vai falar de variados tipos de bicho-papão, tá bom? Uma leitura leve, tranquila, tenho recebido um feedback bem legal. Se você quiser, dá uma olhada lá na descrição. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? E desse vídeo, deixa aquele like maravilhoso. E compartilha também, né? É muito bom quando a gente lembra de alguém e ajuda esse alguém. Bora em frente? Um beijo e até a próxima!